Fala pessoal, sejam bem-vindos aí no canal. Hoje nós vamos tratar aí sobre o Estatuto do Desarmamento, tá? Vamos falar sobre os crimes e as penas, tá? Vamos falar sobre o artigo 12, 13 e 14, que trata aí sobre a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, omissão de cautela e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, beleza? Os crimes previstos aí no Estatuto do Desarmamento vão do artigo 12 ao artigo 21, tá? E nós vamos começar aqui tratando então da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, beleza? Artigo 12 diz: possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, onde, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena então de detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, pessoal, aqui, né, nós temos, só para exemplificar para vocês, nós temos aí, né, as armas de uso permitido, as armas de uso restrito e as armas de fogo de uso proibido, beleza? Então, no artigo 12 aí vai tratar do que? Da arma de fogo de uso permitido, tá? E que quando se fala de posse, né, existe a diferença entre posse e porte. No caso da posse, pessoal, quando que vai configurar a posse, né, de uma arma de fogo aí, então de uso permitido, no caso? Então, quando o cidadão, né, o indivíduo aí, possuir ou manter sob sua guarda a arma de fogo na onde? No interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou da empresa, tá? Então, sempre, pessoal, que falar que o cidadão aí tá com a arma de fogo, né, no interior de sua residência, tá? Na residência dele mesmo, ou na dependência desta, ou seja, ali, né, pode ser ali no terreno, enfim, dentro do âmbito ali da propriedade dele, tá? Ou, né, no seu local de trabalho. Mas no local de trabalho é qualquer pessoa, por exemplo, eu sou funcionário de uma empresa e levo uma arma de fogo lá de uso permitido, tá? Aquela empresa. Eu, sendo funcionário, vou responder pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tá? Não vai ser dessa forma, tá? Por quê? Porque eu não sou o responsável ou o titular daquela empresa, tá? Então vai configurar, no caso, porte, tá? Então só vai configurar posse quando for dentro da residência, né? Ou na dependência dela, ou no local de trabalho, mas a pessoa, né, tem que ser proprietária aí, no caso, titular ou responsável por esse estabelecimento ou essa empresa, beleza? E pessoal, para configurar, não tem a necessidade de ser apenas, né, a arma de fogo, pode ser um acessório aí ou munição, tá? Já configura aí o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, beleza? É... Aqui, pessoal, no artigo 13 vai tratar da omissão de cautela, né? Omissão de cautela, o que, que diz o artigo 13, então? Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos de idade, né, ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena, então, de detenção de 1 ano a 2 anos e multa, tá? Então aqui, né, pessoal, aqui no caso é uma omissão, ou seja, ele deixa de observar as cautelas necessárias, tá? Existe aqui uma negligência. Negligência com relação, né, a os cuidados aí necessários para essa arma de fogo, tá? Negligência. Se trata de um crime culposo, né? Por quê? Ele não atende aí, né, os cuidados, não observa a cautela necessária para impedir aí que um indivíduo, uma pessoa, né, no caso, de 18 anos aí, menor de 18 anos, ou que tem aí deficiência mental, tá? Se apodere dessa arma de fogo que esteja na posse ou seja de propriedade dela, tá? Por exemplo, né? O cidadão tá lá na casa dele e deixa a arma lá de fogo à vista, né, no local de fácil acesso, onde que vem uma pessoa ali menor de 18 anos e, né, pega essa arma, tá? Então vai responder aí pelo crime de omissão de cautela. Ah, mas se ele só deixou a arma lá, vai
e ninguém pegou, ninguém mexeu nessa arma, vai configurar aí a omissão de cautela já no caso? Não, né, pessoal? É necessário que se apodere aí da arma, tá? Então a pessoa aí menor de 18 anos ou que seja portadora de deficiência mental, tá? E no caso, se ele tiver com uma arma de fogo de uso permitido, mas estiver irregular, ou seja, ele não tem, né, a posse dessa arma, ele vai responder também pela posse, né? Então vai responder também pela posse, tá? Então se atentem a isso daí, beleza? Parágrafo único vai tratar aí do quê? Das mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal, tá? A perda, o furto, o roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato, tá? Aqui, pessoal, já se trata de um crime próprio, né? O crime próprio é aquele que exige aí uma qualificação aí do agente, né? Do sujeito ativo, no caso, tá? Que seria aí, né? O proprietário ou diretor da empresa de segurança e transporte de valores, beleza? Então, pessoal, caiu lá, né? O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar a ocorrência policial ou de comunicar. Então já vi cair aí, pessoal, trocando aqui, tá? Polícia Federal por Polícia Militar, por trocando aí por delegado, tá? Não, é a Polícia Federal, tá? Então tem que comunicar à Polícia Federal, beleza? Perda, extravio, roubo, enfim, qualquer forma de extravio, e não só da arma de fogo, né? Então é da arma de fogo, acessório ou munição, tá? Quando que ele tem que comunicar? Nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato, beleza? Então aí, né, ele vai cumprir, né, no caso aí, vai incorrer nas mesmas penas aqui, que é a detenção de 1 a 2 anos e multa, tá? É importante, pessoal, vocês lembrarem disso, tá? Não quando fala aí de posse ou porte irregular de arma de fogo de uso permitido, tá? Não é só arma de fogo, lembra disso, é arma de fogo, munição e acessório, beleza? Então, se tiver só acessório, vai configurar o crime, tá? Se tiver só munição lá, vai configurar o crime. Só no caso de omissão de cautela, né? Que fala aí somente de arma de fogo, tá? Não traz aqui previsto, né? Explicitamente escrito aqui com relação ao acessório e munição, beleza? Então vamos agora para a parte do porte, tá? E quando que vai ser porte, né? Quando que configura o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido? Então você vai por exclusão, tá? Então se não se encaixa naquilo que lá diz, né? Que é posse, ou seja, na residência ou nas dependências da residência, tá? Ou no local de trabalho, desde que ele seja aí, então, responsável, né? Por esse local de trabalho, ou seja o titular aí para essa empresa, enfim, estabelecimento, beleza? Então, se não tá falando disso, então qualquer outra forma, qualquer outro lugar, tá? Vai configurar aí o crime de porte ilegal de arma de fogo, se no caso for aí, né? Nós estamos falando ainda da arma de fogo de uso permitido, tá? Ah, tá na casa de um amigo, tá no vizinho, tá? É porte, tá? Guardou, né? Depositou na casa do seu vizinho arma de fogo de uso permitido, sem a autorização, sem determinação legal ou regulamentação. Vai responder por porte, tá? Tá com a arma de fogo guardada, né? Dentro do seu estabelecimento comercial, o dono de um bar, por exemplo, tá? Tá com a arma de fogo lá guardada por embaixo do balcão. Porém, ele não tem, né, a autorização, tá? Ele não tem registro dessa arma. Vai responder pelo quê? Pelo crime de posse, tá? Porque ele é o dono daquele estabelecimento, beleza? Então, por exclusão, você vai aprender, né? O que é porte, tá? E o que é posse. Beleza? Então aqui, né, diz, artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição
de uso permitido sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, então já é pena de reclusão, né? De 2 a 4 anos e multa. Beleza? Então, pessoal, é importante que você aprenda o que é porte, né? E o que é posse. Você aprende primeiro o que é posse, né? E por exclusão, o que não for posse vai ser porte, tá? Por exclusão. E também, né, no caso da omissão de cautela, é importante você lembrar que é menor de 18 anos e pessoa com deficiência mental, beleza? E também, pessoal, com relação aí, né, ao proprietário ou diretor de uma empresa de segurança, tá? Então, ele tem que comunicar quem? Ele deve comunicar a Polícia Federal, não é a Polícia Militar, não é o delegado, não é o juiz, não, enfim, é a Polícia Militar, tá? A perda, furto, extravio, seja lá do que for, né? De arma de fogo, acessório ou munição, tá? Então, tudo que tiver relacionado aí, arma de fogo, acessório ou munição, que estejam sob a guarda dessa empresa aí, né, de transporte de valores, tá? E quanto tempo ele tem para comunicar, tá? Ele tem 24 horas para comunicar este fato, tá? Esse crime aí. E aqui no parágrafo único do artigo 14 trata o quê? O crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente, tá? Aqui, pessoal, tá previsto aqui ainda na lei, tá descrito aqui ainda, porém, né, é declarado inconstitucional isso daqui, mas se na sua prova cair aí, né, como ainda tá previsto na lei, acredito que o gabarito talvez queira ir daquilo que tá previsto aqui, beleza? Inconstitucional. Agora vamos resolver aqui duas questãozinhas, né, duas questões para fechar aí, beleza? Então, questão número 1.